Gálatas 6,15 diz assim a palavra de Deus: de nada vale ser circuncidado ou não, o que importa é ser uma nova criação. De nada vale ser circuncidado ou não, o que importa é ser nova criação. Gente, que o Espírito Santo de Deus fale nos nossos corações aqui nessa noite. Eu quero, como de costume, ler com você no 3. Vamos lá? 1, 2, 3 e... de nada vale ser circuncidado ou não, o que importa é ser uma nova criação. Glória a Deus. A gente começa fazendo já, como sempre, perguntas ao texto. Conversamos com o texto. O que é circuncisão? Para que a gente possa entender o impacto dessa declaração de Paulo, a gente precisa entender essas coisas. O que é circuncisão? Circuncisão é uma aliança de Deus com Abraão e os seus descendentes. Nós estamos falando lá atrás. Se nós formos para a Bíblia, nós estamos falando lá de Gênesis 17, lá no início. Circuncisão era feita no 8º dia. E como que era isso, pastor? Era o corte do prepúcio, ou seja, algo no órgão sexual masculino. Uma coisa interessante e importante para você entender que nada tem a ver com ser castrado, não tem nada a ver. É circuncisão. É Deus que estabeleceu essa aliança com Abraão e os seus descendentes. E sabe quantos anos isso antes de Cristo? Aproximadamente 2067 anos antes da vinda de Cristo. Então nós estamos falando de algo de muitos anos atrás. Gênesis capítulo 17, versículo 1, a gente vê quando Deus estabeleceu a circuncisão com Abraão. Gênesis 17, versículo 1, diz assim: quando Abraão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande segundo a minha vontade e seja íntegro. No versículo 2 diz: estabelecerei a minha aliança entre mim e você e multiplicarei muitíssimo a sua descendência. Você também sabe que Abraão era muito velho e a mulher de Abraão era estéril quando Deus fez essa promessa. Agora, como que Deus fala que vai dar muitos filhos para alguém que é muito velho e a mulher dessa pessoa, desse homem, é estéril? É porque quando Deus fala, pode acreditar que acontece. Quando Deus fala, está falado. Cedo ou mais cedo vai acontecer. Peço que você não se movimente, peço que você preste muita atenção na palavra. No versículo 3 diz assim: Abrão prostrou-se rosto em terra e Deus lhe disse: de minha parte, esta é a minha aliança com você. Você será o pai de muitas nações. Não será mais chamado Abrão. Deus está mudando o nome agora. Não será mais chamado Abrão. Abrão significa pai exaltado. Seu nome será Abraão. Esse a mais aqui significa pai de multidões. Deus disse para Abrão: não será mais chamado Abrão, seu nome será Abraão, porque eu constituí pai de muitas nações. Eu o tornarei extremamente prolífero. De você farei nações e de você procederão reis. Estabelecerei a minha aliança como aliança eterna entre mim e você e os seus futuros descendentes, para ser o seu Deus e o Deus dos seus descendentes. Toda a terra de Canaã, onde agora você é estrangeiro,
darei como propriedade perpétua a você e a seus descendentes, e serei o Deus deles. De sua parte, disse Deus a Abraão, guarde a minha aliança, tanto você como os seus futuros descendentes. Esta é a minha aliança com você e com os seus descendentes. Aliança que terá que ser guardada. Todos do sexo masculino entre vocês serão circuncidados na carne. Terão que fazer essa marca, que será o sinal da aliança entre mim e vocês. Da sua geração em diante, todo menino de 8 dias de idade entre vocês terá que ser circuncidado, tanto os nascidos em sua casa, quanto os que forem comprados de estrangeiros e que não forem descendentes de vocês. Sejam nascidos em sua casa, sejam comprados, terão que ser circuncidados. Minha aliança, marcada no corpo de vocês, será uma aliança perpétua. Qualquer do sexo masculino que for incircunciso, que não tiver sido circuncidado, será eliminado no meio do seu povo. Quebrou a minha aliança. Então, com esses versículos eu te mostrei a origem, quando começou, na questão de Deus e o seu povo, a questão da circuncisão, essa aliança. Então nós vimos que a circuncisão é uma aliança de Deus com o seu povo. Embora Deus aqui estava falando com Abraão, mas essa era uma aliança firmada para Abraão e para os seus descendentes, ou seja, o seu povo. E isso era tão sério que quem não fosse circuncidado teria que ser executado, conforme diz aqui o versículo 14. Então aí, após Deus ter determinado a circuncisão com Abraão, seus descendentes passaram a realizar esse ato de geração a geração. Seus filhos, seus netos, seus bisnetos começaram então a circuncidar, conforme Deus tinha falado. Chegando os dias de Jesus, ou seja, 2067 anos depois que Deus falou com Abraão, o próprio Jesus foi circuncidado. Lucas capítulo 2, versículo 21, diz assim: completando-se os 8 dias para a circuncisão do menino, esse menino aqui é Jesus, foi-lhe posto o nome de Jesus, o qual lhe tinha sido dado pelo anjo antes dele nascer. Conforme o versículo que eu estou mostrando aqui para você, o próprio Jesus foi circuncidado. A pergunta que você faz para mim é: pastor, por que Jesus circuncidou? Ora, embora Jesus sempre foi Deus, não deixou de ser Deus, ele havia assumido a forma humana. E como homem, sua nacionalidade era judaica. E como judeu, ele tinha que guardar a lei, por isso que ele foi circuncidado no 8º dia. Romanos capítulo 1, versículo 1, o texto bíblico diz, eu quero ler a partir do versículo 1 para você entender aqui sobre Jesus. Olha lá: Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, preparado para o evangelho de Deus. Versículo 2: o qual foi prometido por ele de antemão, por meio dos seus profetas nas escrituras sagradas. Versículo 3: acerca de seu filho. Volte no versículo 2, por gentileza. O qual foi prometido por ele de antemão, por meio dos seus profetas nas escrituras sagradas. Olha lá, Paulo está dizendo que, no versículo 1 nós vemos aqui, Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Paulo foi separado para o evangelho de Deus. Esse evangelho, no versículo 2, diz que foi prometido por ele, por Deus, de antemão, por meio dos seus profetas nas sagradas escrituras, nas sagradas letras. Agora, esse evangelho é acerca de quem? Do pastor, de mim. Versículo 3, acerca de seu filho. O evangelho é acerca do seu filho. O filho com letra maiúscula, F, letra maiúscula, filho, Jesus. O evangelho é acerca de Jesus. O evangelho é a respeito de Jesus. Evangelho, posso falar tudo ou não? Evangelho, ai meu Deus.
Hoje tem sido pregado um evangelho de que, olha, vamos oferecer tanta coisa para você continue vindo na igreja, para que você continue, olha, vamos tratar você super bem, vamos... Não. Quem é servo de Cristo Jesus, ele prega o evangelho que é acerca de Jesus. Ontem eu fui pregar numa igreja e o tema era avivamento. E eu cheguei lá e fui falar de novo nascimento, porque não há avivamento sem novo nascimento. Avivamento sem novo nascimento é lamento. E eu disse que pagar as contas também é avivamento. Pastor, você nunca mais vai receber um convite, pastor, para ir, mas pelo menos eu deixei o recado de Deus. Pastor, você não acredita que num domingo as pessoas podem ir embora, pastor, se você não trazer uma mensagem que agrada. Tem gente que está fazendo isso. Eu não sou um líder Arão. Sabe o que é um líder Arão? Líder Arão e líder Moisés. Arão era irmão de Moisés. Moisés estava no monte, recebendo a lei do Senhor, recebendo a vontade de Deus para com o povo. Arão ficou aqui. O povo chegou para Arão e disse o seguinte, assim, faça-nos um bezerro de ouro. Arão fez o que o povo pediu. Um líder Arão sempre dá o que o povo pede, mas um líder Moisés sempre dá o que Deus quer dar. Em nome de Jesus eu quero dar aqui o que Deus quer dar. O evangelho não tem a ver, para me deixar confortável, para me deixar feliz, Não, o evangelho me deixa feliz, o evangelho me deixa confortável. Mas você entende o que eu estou dizendo? Você entende o que eu estou falando? Que o evangelho é acerca do seu filho, de seu filho, Jesus. Mas pastor, não era isso que você queria falar, né? Agora não era isso que eu queria falar. Esse versículo eu só estou mostrando para você. Mas como é, quando a gente fala que não seja eu, mas o Senhor pregando, aí começa. E se você ficar atento, você pega. Se não ficar atento, o caminhão passa, não anota nem a placa. Agora, olha só, que eu estava explicando para você que Jesus era judeu, por isso que ele foi circuncidado no 8º dia. Mas olha que interessante, acerca de seu filho, está se referindo a Jesus, que como homem era descendente de Davi. Como assim que Jesus como homem? É porque Jesus sempre foi Deus, nunca foi criado, não é um Deus criado. Deus não é criado, Deus é eterno. E eterno não é só aquele que não tem fim, é aquele que não teve começo. Jesus nunca teve começo, nunca vai ter o fim. Jesus, ele é eterno, Jesus é Deus. Então aqui, se ele não fosse Deus, eu não vejo sentido Paulo dizer que ele como homem. É porque Jesus, quando andou nessa terra, era 100% Deus, 100% homem. E como homem, era descendente de Davi. Por que Davi e não de Abraão? Mas se você pegar lá na genealogia, no Mateus, você vai ver Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou o seu Judá e os seus irmãos, e de Judá, aí começa a vir de Judá, onde Davi entra, e aí o que acontece? Aí aparece Jesus. E por que Davi? Davi foi o que na história, na Bíblia? Rei? Rei? Rei. Está dizendo o seguinte, Jesus é rei. Só que ele não é um rei que veio suceder a Davi, um rei, é um rei eterno. É por isso que no livro de Apocalipse mostra o que está escrito sobre a coxa de Jesus no seu manto. Não é rei, é rei dos reis. E Senhor dos senhores. É por isso que Bartimeu diz, Jesus, filho de Davi. Até o cego sabia que ele era rei. E os caras falando, cala a boca, cego. Os fariseus, os religiosos, cala a boca, cego. Os religiosos nunca têm a revelação. Os religiosos têm a mente tampada. A mente iluminada só tem quem é aquele que reconhece, não se estriba no seu próprio entendimento, mas reconhece que todo conhecimento, que toda força, que todo poder, que toda graça, que toda bondade, tudo vem dele. Então é por isso que Jesus circuncidou. Jesus era judeu e por ser um judeu estava sob a lei e por isso foi circuncidado. Agora a pergunta que fica no ar é o seguinte: se Deus disse a Abraão que a circuncisão seria uma aliança perpétua, por que Paulo disse
as palavras que nós lemos no nosso versículo base, Gálatas 6,15. Vocês ouviram, Deus falou para Abraão que a aliança da circuncisão era perpétua? Quem ouviu aqui? Sim ou não? Sim. Agora, se é perpétua, se Deus falou para Abraão, por que que Paulo diz, de nada vale ser circuncidado ou não? Olha lá. Por que que Paulo disse isso, de nada vale ser circuncidado ou não? Se Abraão foi circuncidado, seus descendentes foram circuncidados, o próprio Jesus foi circuncidado, por que Paulo disse isso? Estaria a Bíblia em contradição? Estaria Paulo contra o que Deus determinou? Absolutamente não. De modo nenhum. A Bíblia não há contradição, porque a Bíblia é a palavra de Deus e Deus não se contradiz. E Paulo também não estava contra Deus, não estava contra aquilo que Deus determinou, porque o próprio Paulo foi circuncidado no 8º dia também. Então, pastor, por que que Paulo disse que nada vale ser circuncidado ou não? A resposta é a seguinte: é que quando Paulo escreveu isso, a circuncisão feita por mãos humanas já havia passado. Paulo, neste momento, estava numa nova dispensação. Você deve estar se perguntando o seguinte: mas, pastor, como a circuncisão havia passado se Deus disse que seria uma aliança perpétua? Realmente, querido irmão e querida irmã, que Deus disse que seria algo perpétuo, porém, no plano eterno de Deus, Ele não estava se referindo a um sinal no órgão sexual masculino, mas um sinal no coração de toda a humanidade. A circuncisão feita com mãos humanas era meramente sombra da verdadeira circuncisão que Deus queria fazer na humanidade, através de Cristo. A circuncisão feita por mãos humanas apontava para a verdadeira circuncisão que Jesus faria em todos os homens. Uma vez que Jesus morre e ressuscita, uma nova dispensação se inicia. Gálatas capítulo 4, versículo 4 diz assim: mas quando chegou a plenitude do tempo, ou seja, a hora exata de Jesus entrar neste mundo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Olha lá, nascido debaixo da lei. É por isso que Jesus guardava o sábado. É por isso que Jesus foi circuncidado. É por isso que Jesus ia na sinagoga. Por quê? Porque ele estava debaixo da lei, conforme nós lemos capítulo 4, versículo 4 de Gálatas. No versículo 5 diz assim, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Uma coisa importante e interessante que eu dou uma travada aqui para explicar para você, eu preciso pegar no embalo desde o versículo 4. Versículo 4 novamente. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim, com um propósito, com um objetivo, para quê? Para redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Esse redimir é resgatar do poder da lei. A dispensação que nós, crentes, vivemos não é a dispensação da lei de Moisés, mas a nova dispensação de Cristo Jesus. E em Cristo Jesus, a circuncisão feita por mãos humanas não tem valor, pois serviu como sombra da real circuncisão. É por isso que Paulo disse: de nada vale ser circuncidado ou não. O que importa é ser uma nova criação. Atente-se para a parte B do verso. Parte B, preste atenção. O que importa é ser uma nova criação. Dá até um raps aqui, hein? Já pensei nisso também. Vai sair, hein? Diga comigo assim: o que importa é ser uma nova criação. Sabe o que estava acontecendo aqui com Paulo, quando Paulo escreveu isso? Alguns judeus convertidos a Cristo, no tempo em que Paulo estava, naquele contexto, esses judeus convertidos a Cristo, eles estavam se orgulhando na circuncisão feita por mãos humanas. Em Cristo.
Eles já estavam em Cristo, mas eles estavam se orgulhando dessa circuncisão que era sombra da verdadeira circuncisão. Eles estavam se achando melhores e mais espirituais que os gentios convertidos que não eram circuncidados. Em outras palavras, o que Paulo estava ensinando em nosso versículo base é: irmãos, na nova aliança em Cristo Jesus, a circuncisão feita por mãos humanas não significa nada. O que faz a diferença agora é se você nasceu de novo. É isso que Paulo está dizendo. É isso que Paulo está falando. Naquele tempo, naquele contexto, a graça já tinha sido apresentada, Jesus já tinha vindo. Pessoas no meio da igreja, ensinando que eles tinham que guardar os ritos judaicos, que eles tinham que circuncidar, no meio da igreja. Agora imagina só, gente, a plenitude dos dias se cumpriram, Cristo veio, a realidade veio, a sombra ficou para trás, a realidade veio, aí a realidade vem e o povo quer interagir com a sombra. Gente, eu vou explicar melhor aqui então, já que a gente vem no FM comigo, em nome de Jesus. Igreja evangélica celebrando festa judaica. Yom Kippur, mande sua oferta de R$1.000, que vai ser potencializado. E o milagre vai acontecer. Posso falar tudo ou não? Yom Kippur é a festa dos judeus, que significa dia do perdão, por eles não reconhecerem a Cristo como Senhor e Salvador, não reconhecerem que Jesus é o Messias. Claro, não todo judeu, tem um judeu messiânico, mas estou dizendo aqueles que não reconheceram, eles ainda comemoram e celebram essa festa. Mas o crente celebrar, o crente colocar dentro da igreja um Yom Kippur, o dia do perdão já aconteceu. O dia do perdão já foi. Que dia do perdão foi esse? Quando ele foi crucificado, ele disse: tetelestai, está consumado. Pode aplaudir a Jesus. A gente precisa crescer. A gente precisa crescer como igreja. Sabe o que me parece? Igrejas brincando de carrossel. Em nome de Jesus eu quero declarar você crescendo no conhecimento, na revelação da graça do Senhor Jesus Cristo. Um dia eu fui comer um lanche, tinha um com um quipazinho. Quipá é o que o judeu usa. Porque na igreja dele estava tendo uma festa judaica. Pastor, qual é o problema de ter a festa judaica? Sabe qual é o problema? Na mesma contexto de que Paulo, aqueles estavam se orgulhando na circuncisão. Esses tais se orgulham porque eles acham que tem uma revelação maior. Só que a revelação já aconteceu. Cristo é a revelação. Cristo é a revelação. Nada vale a circuncisão, nada vale se é circuncidado ou não. Paulo está dizendo, o que importa é ser nova criação. O que importa é nascer de novo. Em outras palavras, Paulo estava dizendo o seguinte: o que vocês estão fazendo, perturbando a igreja de Cristo? O que vocês estão ensinando que tem que guardar sábado, que vocês têm que guardar os ritos judaicos? O que vocês estão ensinando à nação judaica? Esses ritos, todas essas coisas, os sábados, as festas, eram sombras daquilo que haveria de vir. A realidade, porém, já veio: Cristo Jesus. Colossenses capítulo 2, versículo de número 15. E tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz.
Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem. Não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem. Na igreja Plano Evangelho, come porquinho assado? Come, pode convidar eu, pernil, que eu mando bala. Não, porque esse daí é impuro. Convida eu, que nós damos graças, obrigado Jesus, e mandamos ver. Não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas, ou dos dias de sábado. Versículo 17, vem comigo, rapidão. Essas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Cristo é o cumprimento do Yom Kippur, Cristo é o cumprimento da festa dos tabernáculos, Cristo é o cumprimento da circuncisão, Cristo é o cumprimento do sábado. Sábado não é um dia, sábado é uma pessoa, sábado é dia de descanso. Vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados. Sábado é uma pessoa, e essa pessoa é Cristo Jesus. E está o povo lá, brincando e celebrando com a sombra. Vai estar um povo aqui, celebrando com a realidade. Aleluia. Pastor, então isso não é novo? Claro que não. Desafio, lá atrás. Falsos mestres entrando na igreja, se infiltrando na igreja, para tentar fazer o quê? Arrancar o verdadeiro significado do evangelho. Filipenses capítulo 3, versículo 2 diz assim, cuidado com os cães. Sabe o que Paulo está dizendo os cães aqui? Os falsos mestres. Aqueles que misturam, não tem como misturar, mas eles trazem uma mensagem misturada. Evangelho com lei. Paulo diz, cuidado com esses que praticam o mal. Olha que Paulo diz, cuidado com a falsa circuncisão. Versículo 3. Paulo diz, pois nós é que somos a circuncisão. Essa circuncisão que eles estão falando, que é feita com mãos humanas, é a falsa, porque a dispensação delas já foi, já acabou. Aí Paulo diz, pois nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na nossa carne. Nós não confiamos na nossa religiosidade. Nós confiamos e nos gloriamos em Cristo Jesus. Olha o versículo 4 que Paulo disse. Olha, coloca o versículo 3, depois vai para o 4 aí, aguenta aí. Eu estou doido. Não, vai para o 4 já, vamos lá, eita. Não, volta no 3, brincadeira. Olha o que Paulo diz, embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança. Paulo está dizendo o seguinte, tem uns caras aí que estão ensinando a falsa circuncisão. E eu estou ensinando a vocês a verdadeira circuncisão. Se você ainda não entendeu o que eu estou pregando, peço para o Espírito Santo revelar para você. Eu quero dizer que a verdadeira circuncisão não é feita no órgão sexual masculino, mas a verdadeira circuncisão é feita no coração do homem por Cristo Jesus. Aí Paulo diz, embora eu tivesse razões para ter tal confiança. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu tenho mais. Paulo está dizendo o seguinte, se for para confiar então na carne, Lucas Medrado, então vem aqui, vamos tirar um pega aqui então. Não ia dar a boca não.
Por quê? Porque Paulo está dizendo o seguinte, olha, versículo 5, que ele foi circuncidado no 8º dia de vida. Ele pertencia ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu. Quanto à lei, fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Paulo está dizendo o seguinte, não dá boca para vocês não. Se for para confiar na carne aí, não dá boca não, porque ó, é tudo isso, essa lista aí. Quer esse currículo para vocês? Mas aí no versículo 7, Paulo diz o seguinte: mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Versículo 8 diz: mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Paulo está dizendo, eu dou descarga em tudo isso que vocês estão se gloriando. Eu mando tudo embora, comparado às riquezas de Cristo Jesus. Ó, gente, nós ouvimos muitas vezes que lá no céu nós veremos coisas que os nossos olhos não viram, nossos ouvidos não ouviram e nem chegou no nosso coração. Nós ouvimos isso. É verdade isso? É verdade, mas o texto não diz lá no céu. O texto diz aqui na terra. É o Espírito Santo que revelou aquilo que os nossos olhos nunca tinham visto, nossos ouvidos nunca tinham ouvido e nunca tinha chegado no nosso coração. O que é Cristo Jesus? Ai, meu Deus. Paulo continua no versículo 9 dizendo: e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Pastor, o que é uma nova criação? O que é ser uma nova criação? Você lembra na dispensação anterior, quem era circuncidado se tornava propriedade de Deus, o povo de Deus? Pois bem, a circuncisão feita por Jesus tem a mesma finalidade. Ou seja, quem crê nele e o recebe como Senhor e Salvador, torna-se propriedade de Deus. A diferença é que naquela dispensação era só o povo de Israel, que era o povo de Deus. Nessa dispensação, que era a realidade, que era o que sempre Deus quis, é que todo ser humano se torne povo de Deus. Você já é povo de Deus? Você já pertence a Ele? Se você ainda não pertence de fato, hoje é uma noite maravilhosa para você pertencer a Jesus de fato. Ele é a resposta para as nossas vidas. Colossenses capítulo 2, versículo 11. O texto bíblico diz: nele, em Cristo, também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Você nasceu de novo? Nós fomos circuncidados, essa é a verdadeira circuncisão. Pastor, o que é esse despojar do corpo da carne, pastor? Significa despir do velho homem com suas práticas. A grande diferença da circuncisão feita na antiga dispensação e da circuncisão feita por Jesus é que na antiga dispensação a marca não produzia poder sobre o pecado. Já a marca que Jesus faz em nosso interior produz poder contra o pecado. É muito superior. Só entende o seguinte: a religiosidade, ela não te dá poder para vencer as tentações. Todo mundo que apoia na religiosidade, ele não terá poder contra as tentações. Mas aquele que tem o seu coração circuncidado por Cristo Jesus, esse tal recebe poder sobre o pecado. Quero declarar no nome de Jesus
Que eu brinquei aqui falando que você não tem entendido nada, mas você tem entendido sim. O Espírito Santo está falando no seu coração. Que a sua confiança tem que estar plenamente em Cristo Jesus. A sua confiança tem que estar nele. Porque é Ele que vai te dar poder para você vencer as suas batalhas. É Ele que vai te dar poder para você vencer os obstáculos. É Ele que vai te dar poder para você viver uma vida em santidade ao Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Você recebe isso? Diga amém. A circuncisão feita por mãos humanas nunca tornou alguém uma nova criação. Nunca. Mas a circuncisão feita por Jesus torna a pessoa nova criação. 2 Coríntios 5,17 diz: portanto, preste muita atenção nisso, portanto, quem crê na palavra? Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Querido, se você quer apagar o seu passado, se você quer esquecer do seu passado, se você tem chance, pastor, tem jeito? Com certeza tem. O texto diz: se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Meu irmão, se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, faça isso hoje. Seja circuncidado no seu coração. Ou seja, tenha uma aliança com o Senhor Deus, fazendo parte da sua família, sendo abençoado nessa terra, caminhando em vitória nessa vida. É possível essa vida para mim e para você. É possível isso. Aí você diz: pastor, será que Deus quer transformar a minha vida? É claro que Deus quer transformar a sua vida. Mas Ele pode transformar, pastor? É claro que Ele pode transformar. Tem caso impossível para o Senhor? Você crê nisso mesmo? Creia. Não há nada impossível para o Senhor. Jesus nos responde isso em Lucas 18, 27. Jesus diz: o que é impossível para os homens é possível para Deus. Isaías 49, 15 diz: será que uma mãe pode esquecer do seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa se esquecer, eu não me esquecerei de você, diz o Senhor. Isaías 43, versículo 13 diz: ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem me impedirá? Ninguém vai impedir. Ninguém pode impedir o agir de Deus na sua vida. Eu quero declarar no nome de Jesus, pessoas com vidas transformadas, mudadas. Eu quero falar, é impossível a sua vida não ser transformada se você não quiser realmente entregar de fato a Jesus. É impossível. De fato, de verdade. Agora, se a pessoa não quiser, nem Deus pode fazer alguma coisa por ela. Não tem como colocar de pé alguém que gostou de ficar, que gosta de ficar deitado, gosta de ficar sentado. Agora, se você quer realmente mudança e transformação de vida, Deus tem isso para você. A verdadeira circuncisão está disponível para todo ser humano. Deus te dá poder para você viver uma vida de santidade, uma vida na presença dEle. O Senhor Deus está aqui operando poderosamente. Meu irmão, minha irmã, tem planos. Os planos de Deus, eles são muito maiores do que os seus planos. Os sonhos de Deus são muito maiores do que os seus sonhos, do que os nossos sonhos. Não existe vida abundante, não existe vida maravilhosa se não for com Jesus. Que a religiosidade não te engane, que você não se apoie nos seus próprios braços, mas que você possa, em nome de Jesus, se apoiar em Cristo e receber força e poder por uma vida abençoada. Deus vai te usar em nome de Jesus. Você vai ser uma bênção em nome de Jesus. Se eu ministrei a palavra, então eu já começo a declarar vidas sendo curadas aqui nessa noite. Pega, por favor, em nome de Jesus.
curas acontecendo aqui, cadeias sendo quebradas aqui no nome de Jesus. Vidas que o inferno investiu alto para manter você travado, parado, desanimado. Em nome de Jesus, ser liberado agora. Ser liberado agora. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Existe vida abençoada para você, existe vida abençoada para a sua família. Em nome de Jesus, ser curado das enfermidades agora. Receba saúde aí, receba transformação aí, em nome de Jesus. Nós declaramos em nome de Jesus, você andando e vivendo em prosperidade, em nome de Jesus. Cristo é a solução para você, Cristo é a resposta para a sua vida. Nada vale a religiosidade, mas o que vale é a fé em Cristo Jesus. É ser nova criação. É ser nova criação. Se coloque em pé.